Você acreditaria se eu dissesse que um milionário arrogante foi obrigado a dançar com a mulher mais rejeitada do casamento e acabou se apaixonando perdidamente por ela? Sim, uma história inacreditável, cheia de reviravoltas, que mostra como o amor pode surgir onde ninguém espera. Prepare-se, porque o final vai te surpreender. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos por aqui. Agora, vamos para essa história impressionante. Lorenzo Mancini era um homem acostumado a ter o mundo aos seus pés. Aos 32 anos, dirigia uma das maiores empresas de tecnologia da Europa e era presença garantida nas revistas de negócios, sempre fotografado ao lado de modelos impecáveis e carros de luxo. Dono de uma aparência irresistível, olhos azuis, cabelo escuro e um sorriso que parecia entalhado por artistas renascentistas, Lorenzo jamais imaginou que o dia do casamento de sua prima o colocaria diante da maior reviravolta de sua vida. O casamento acontecia numa vinícola em Toscana, sob um céu de verão tão azul quanto os olhos de Lorenzo. Os convidados, todos elegantes, pareciam saídos de capas de revista. Entre eles, a daminha feia, como haviam apelidado, passava despercebida. Seu nome era Beatrice, uma jovem de 27 anos, prima distante da noiva. Não usava saltos, não se maquiava como as demais e escondia o rosto atrás de grossos óculos de grau. O vestido que escolheram para ela era de um tom pastel apagado, e sua postura retraída parecia confirmar o rótulo cruel que lhe deram. Para Lorenzo, aquela seria apenas mais uma celebração, regada a champanhe e pequenas conversas de negócios. Durante a festa, ele evitou a pista de dança, preferindo observar de longe o vai-vem de pessoas. Até que sua prima, a noiva, o interceptou com um sorriso malicioso. Lorenzo, preciso que me faça um favor. Dance com Beatrice. Ele arqueou uma sobrancelha desconfiado. Quem? A daminha, sabe, ela está sozinha. Está morrendo de vergonha. Faça isso por mim. Lorenzo olhou na direção que a noiva indicou. Lá estava ela, sentada numa cadeira ao lado do jardim, mexendo nervosamente na barra do vestido. Não parecia se encaixar ali, tão deslocada quanto uma peça de quebra-cabeça trocada. Seu primeiro impulso foi negar. Não gostava de dançar, muito menos com estranhas, e menos ainda com alguém que, à primeira vista, parecia tão desinteressante. Mas o olhar insistente da prima o desarmou. Resignado, caminhou até Beatrice. Olá, disse ele, com a voz segura que usava em reuniões importantes. Quer dançar? Beatrice arregalou os olhos, surpresa. Olhou ao redor, como se buscasse confirmação de que era com ela que ele falava. Eu? Perguntou, apontando para si mesma. Ele assentiu com um meio sorriso. Sim, você. Ela hesitou, os dedos apertando ainda mais a barra do vestido, mas acabou aceitando. Lorenzo estendeu a mão, e num gesto tímido, Beatrice segurou. A pista de dança parecia um território hostil para ela, mas ele conduziu com delicadeza. Enquanto dançavam, Lorenzo percebeu algo curioso. Embora Beatrice não fosse a mais bela da festa, havia nela uma graça autêntica, uma beleza discreta, escondida atrás dos óculos e da timidez. E, principalmente, havia inteligência e humor em suas respostas, conforme a conversa fluía. Não gosto muito de casamentos, confessou ela, enquanto se moviam lentamente ao som de uma música italiana. Por quê? Perguntou ele, curioso. Porque todos parecem estar encenando como se fosse uma peça de teatro, sabe? Acho estranho. Lorenzo soltou uma risada breve. Ela tinha razão. O casamento era, de fato, uma encenação cheia de protocolos. A dança terminou, mas, para surpresa de ambos, permaneceram lado a lado conversando. Descobriram gostos em comum, literatura clássica, culinária toscana, viagens.
Beatrice, formada em História da Arte, trabalhava como restauradora em um museu de Florença, uma profissão que exigia paciência, talento e sensibilidade. Horas depois, quando a festa se aproximava do fim, Lorenzo percebeu que não conseguia tirar os olhos dela. A timidez inicial deu lugar a sorrisos espontâneos e Beatrice se mostrava cada vez mais interessante. Não era o tipo de mulher que ele estava acostumado, mas justamente por isso lhe despertava algo novo, inquietante, irresistível. Ao final da noite, quando os últimos convidados se despediam, Lorenzo a acompanhou até o carro. "Posso te ver de novo?" perguntou num tom que misturava charme e uma súplica discreta. Beatrice sorriu, sem acreditar que o milionário Lorenzo Mancini estava pedindo isso a ela. "Acho que sim", respondeu com um brilho nos olhos. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar. Primeiro, caminhadas por Florença, depois, cafés e visitas a museus. Lorenzo descobriu uma versão de si mesmo que desconhecia. Alguém que apreciava silêncios confortáveis, conversas profundas e pequenos gestos cheios de significado. Com Beatrice, não precisava performar o papel do magnata invencível. Podia simplesmente ser Lorenzo. Beatrice, por sua vez, também se surpreendia. Nunca havia sido o centro das atenções. A vida sempre a colocou à margem, ofuscada por primas mais exuberantes ou colegas mais ousadas. E agora, ali estava ela, vivendo uma história que parecia um conto de fadas. Os encontros se tornaram cada vez mais frequentes, até que, numa tarde chuvosa, Lorenzo a levou a um dos mirantes mais bonitos de Florença. "Beatrice", começou, a voz carregada de emoção, "acho que me apaixonei por você." Ela ficou em silêncio, o coração disparado, sem saber o que dizer. Sempre acreditou que o amor acontecia aos outros, não a ela. Mas agora, diante daquele homem que parecia ter o mundo todo, percebeu que também merecia ser amada. "Eu também", respondeu com um sorriso tímido, mas cheio de certeza. O beijo que selou aquela declaração foi tão simples quanto verdadeiro. Os meses se passaram e o relacionamento deles, ao contrário do que muitos previram, não foi uma paixão passageira. Pelo contrário, fortaleceu-se. Beatrice, aos poucos, foi ganhando mais confiança, mas sem jamais perder sua essência. Continuava a mesma mulher discreta, inteligente e apaixonada pela arte. E Lorenzo, pela primeira vez, abriu mão das máscaras que sempre usou. O casamento da prima, que começou como uma obrigação social, tornou-se o ponto de partida da história mais inesperada de sua vida. Anos depois, ao contar como se conheceram, Lorenzo sempre começava com uma risada. "Fui forçado a dançar com a daminha feia e acabei me apaixonando perdidamente." E Beatrice, ao seu lado, completava com os olhos brilhando. "Acho que a dança valeu a pena." E assim, provaram que o amor verdadeiro, muitas vezes, nasce justamente onde menos se espera.